Recortes em Provérbios, capítulo 18, 23 de maio de 2024. A graça e a paz de Jesus Cristo seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Esta série está sendo gravada com o objetivo de destacar algumas passagens de cada capítulo de Provérbios de forma intencional, para chamar a atenção de alguns pontos para ter uma vida mais próspera em todas as áreas. Nós estamos usando a versão da Bíblia NVI, que é a nova versão internacional. Assista as outras séries já gravadas aqui do canal. Nós gravamos estudos de provérbios por 4 vezes aqui no canal. Quando você vai na seção das playlists, você pode encontrar as outras séries. Em janeiro, nós gravamos uma série chamada Provérbios, janeiro de 2024. Uma série que tem 60 vídeos, entre 30 e 55 minutos, que falam a respeito de todos os capítulos de Provérbios pela ordem. São 60 aulas. O formato dessa série está em aulas. Da aula 1 até a aula 60, você estuda Provérbios pela ordem. Em fevereiro, nós gravamos uma série chamada 31 lições para a vida, com base em Provérbios. Nós pegamos cada um dos 31 capítulos de Provérbios e gravamos um vídeo falando a respeito de um ponto de uma lição para a vida. Em março, nós gravamos uma série chamada 5 minutos de meditação em Provérbios. Para você que gosta de estudar os capítulos da Bíblia e entender todos os assuntos que cada capítulo aborda, esta série está organizada dessa forma. Então nós temos 31 vídeos, cada vídeo apresenta todos os assuntos que cada capítulo de Provérbios trata. Em abril, nós gravamos uma série chamada Leituras em Provérbios, com o objetivo de aumentar o relacionamento com Deus e o desenvolvimento pessoal. Nesta série, nós temos vídeos que têm de 30 até 1h30. Alguns vídeos duram 40 minutos, outros 1 hora. Nessa série, nós fizemos a leitura livre e fomos comentando lições a respeito de formas de aumentar o relacionamento com Deus e ter o desenvolvimento pessoal. E agora, no mês de maio de 2024, nós estamos gravando esta série chamada Recortes em Provérbios, com esse objetivo. Essas outras 4 séries, no final deste vídeo, eu deixo um link, um acesso, que você pode clicar e acessar algumas dessas séries. Eu vou deixar 3 séries no final deste vídeo. E então vamos para os recortes do capítulo 18 de Provérbios. O capítulo 18 de Provérbios, se nós tivéssemos que resumir em uma palavra, poderíamos dizer que ele é um capítulo que nos ensina sobre a importância das relações humanas. Logo no versículo 1, nós vemos ali que quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Eu coloquei ali no tom ali dourado que não se isola. A pessoa que é sábia, a pessoa que entende a importância dos relacionamentos, ela não se isola, mas ela se reúne para compartilhar os seus pensamentos. Ela entende a importância do network, entende a importância de ter relacionamentos com várias pessoas, porque as pessoas, cada pessoa tem a sua experiência, tem os seus ensinamentos, tem a chance de ensinar alguma coisa para nós. E nós também temos alguma coisa para compartilhar e ajudar as outras pessoas. O ser humano foi feito para viver em comunhão. O Salmo 133, no versículo 1, nos fala: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão. O Salmo 133 fala que é como o óleo que desce pela barba de Arão e toma conta, né, que escorre pela barba de Arão. O azeite, na Bíblia, significa a presença de Deus. Simboliza motivo de reunião, de festa, de alegria. Porque
O azeite é um símbolo de festividade. Então, o Salmo 133 fala que, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão, em união. É como o azeite que desce pela barba de Arão. Pela barba de Arão, significa que o azeite ele é derramado sobre a cabeça e ele vai escorrendo até sobre a barba de Arão, sobre o sacerdote. Então, significa que é como o azeite como algo que agrada a Deus, que as pessoas vivem em união. E o versículo 1 fala justamente isso, que quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Tem uma outra versão que fala assim, e se revolta contra a verdadeira sabedoria. Então a pessoa, quando ela se isola, ela está preocupada exclusivamente em realizar os seus interesses. Ela só vai conversar com outras pessoas quando ela tem algum interesse. Do contrário, ela não se reúne com as outras pessoas. Ela fica sempre preocupada apenas com seus próprios interesses. Então, pessoas que fazem isso, quando a pessoa se isola e busca só o seu próprio interesse, ela está sendo tola. Ela não está entendendo a importância dos relacionamentos. Ela está indo contra a verdadeira sabedoria. O segundo ponto sobre a importância dos relacionamentos nesse recorte está ali, que a pessoa que tem sabedoria, ela tem interesse em ouvir o que os outros para aprender. O versículo 2 fala exatamente que o tolo, ele não pensa em ouvir os outros para aprender. No versículo 2, o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. O tolo, ele só se preocupa em falar a respeito do que ele pensa. Ele não quer ouvir o que os outros têm para ensiná-lo, para que ele possa aprender. O tolo, na verdade, é aquele que se julga muito sábio muitas vezes. A terceiro ponto sobre a importância dos relacionamentos está no versículo 3. A pessoa que é sábia, ela pratica e valoriza a justiça e a honra. Mas o versículo 3 fala, com a impiedade, ou seja, com o pecado em fazer as coisas erradas, vem o desprezo. E com a desonra vem a vergonha. O versículo 3 fala, preste atenção no que você faz. Preocupe-se em ser honesto, verdadeiro e valorizar as coisas corretas o tempo todo. Preocupe-se em fazer as coisas certas sempre, a toda hora. Porque se você fizer alguma coisa errada, você vai ser desprezado por causa daquilo que você fez errado. As pessoas descobrem o que você fez de errado e elas vão dar o desprezo a você. Com a desonra vem a vergonha. Você vai ser desprezado, vai ser desonrado e vai passar a vergonha. Não vale a pena você praticar a impiedade, não vale a pena você fazer coisas erradas. Faça sempre as coisas corretas, porque você vai ser reconhecido, honrado e valorizado. O segundo recorte de Provérbios 18 nos fala sobre a boca. Nós temos visto em todos os outros capítulos que nós temos meditado que Provérbios fala muito a respeito de prestar atenção naquilo que você fala. Nós falamos aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós pensamos. Então nós precisamos nos preocupar bastante com o nosso pensamento e com o que está nos nossos corações, nas nossas emoções. Como nós estamos cuidando dos nossos pensamentos, da nossa razão, da nossa inteligência e da nossa inteligência emocional, dos nossos sentimentos. E muitas vezes, quando nós abrimos a boca, se nós prestamos bem atenção ao que nós estamos falando, nós podemos nos conhecer melhor. Quando uma pessoa abre a boca e vive o tempo todo murmurando, o tempo todo reclamando, essa atitude mostra que o que está dentro do seu coração, que o que está dentro dos seus pensamentos é algo que não está em conformidade com a sabedoria, que a pessoa está ali com os seus pensamentos, os seus sentimentos desorganizados. Preste atenção ao que você tem falado. Prestar atenção no que nós falamos é uma fonte de autoconhecimento. Nós vamos falando e vamos percebendo, nossa, eu falei isso, eu não deveria falar isso. Versículo 4, as palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda.
Então veja, o versículo 4 fala: o que nós falamos são águas profundas. Por que são águas profundas? Porque o que nós falamos revelam o que está lá no íntimo do nosso coração. Você vê uma pessoa falando: olha lá o fulano, comprou um carro novo, comprou uma casa nova. Fala com aquele desdém, com aquela desconsideração, como se a outra pessoa não merecesse. Ela lançou aquelas palavras, mas aquelas palavras são águas profundas. Elas nos revelam o que está no coração, na alma daquela pessoa. Quando a pessoa tem prazer em ver a prosperidade do próximo, ela: que bom que você comprou esse carro, que bom que você conseguiu essa promoção, que bom que você conseguiu a resposta que você buscava. Nós vemos ali que está se revelando que aquela alma tem prazer em ver a prosperidade e a alegria do próximo. Portanto, preste atenção no que as pessoas à sua volta falam, porque as palavras das pessoas são águas profundas. Elas revelam o que vai na alma da pessoa. A fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Ou seja, se você busca em Deus, Deus é a fonte da sabedoria. Se você busca em Deus ter conhecimento, a fonte que é Deus, a fonte da sabedoria que é Deus, é um ribeiro que transborda. O conhecimento de Deus é inesgotável. Ele é como um ribeiro que vai enchendo, enchendo, enchendo e transborda para todas as pessoas que querem beber dessa água. Jesus disse que aquele que beber a água terrena volta a ter sede, mas aquele que bebe da água da vida que ele tem para dar, que são as palavras que ele tem, nunca mais terá sede. Jesus fez uma comparação da água que nós bebemos na terra com relação à água da vida, que corresponde à alegria e à sabedoria que ele tem para dar a todos. Você pode ler sobre essa questão da água terrena com a água da vida em João, capítulo 4. Jesus encontrou-se com uma mulher samaritana que estava no poço para tirar água. Começou a conversar com aquela mulher. Jesus, sendo judeu, conversou com aquela mulher samaritana e os samaritanos não se davam com os judeus. E aquela mulher, quando Jesus pergunta, pede para ela: dá-me de beber. Ela fala: como que você, sendo judeu, pede para mim, que sou samaritana, água? E ela faz essa pergunta porque os judeus não se falavam como os samaritanos. E aí Jesus vem e fala para ela: se você soubesse quem está te pedindo a água para beber, você pediria água para mim e beberia uma água da qual nunca mais teria sede. E aquela mulher vai e fala: você não tem nem com que tirar e o poço é fundo, como você pode falar a respeito dessa água? E aí Jesus vem e fala para ela: a água que você bebe, quem bebe dessa água vai tornar a ter sede, mas quem bebe da minha água não voltará a ter sede. Jesus continua conversando com ela e ela fala: vocês que são judeus dizem que nós devemos adorar em Jerusalém. Onde nós devemos adorar? E Jesus fala que estava chegando o momento em que Deus se preocupa com aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. Então Jesus fala para ela: traz o teu marido aqui. E aquela mulher fala: eu não tenho marido. E Jesus fala para ela: você falou bem, porque você já teve 5 maridos e o que você tem agora também não é o seu marido. Então nós vemos que aquela mulher já tinha tido vários relacionamentos. O capítulo 18 de Provérbios é um capítulo que fala sobre a importância dos relacionamentos. Mas aquela mulher tinha 5 relacionamentos frustrados e estava no 6º. E Jesus disse: e esse ainda não é seu marido. Em outras palavras, era um relacionamento em que ela estava compartilhando a vida com uma pessoa, com um homem, e
ela não tinha certeza, segurança de que aquele relacionamento seria um casamento. Então, aquela mulher estava sedenta, porque os relacionamentos que ela tinha eram fragmentados, não eram plenos. E Jesus vem e fala: se você beber da água da vida, se você beber da fonte, você vai preencher o seu vazio. Você não vai mais depender que alguém preencha o seu vazio, que alguém te dê vida. Então o convite é: busque da fonte da sabedoria, que é o próprio Senhor. Porque o Senhor, ele tem água abundante, transbordante, que dá vida abundante para todos que o buscam. Porque o ribeiro de Deus, ele é inesgotável. Ele sempre vai transbordar para matar a sede de todo aquele que vier a buscá-lo. Versículo 6. As palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites. O tolo não tem nada que edifica. Então, se você está perto de pessoas que sempre estão arranjando encrencas, brigas, saia de perto dessas pessoas. Não mantenha amizade com essas pessoas. Porém, se a pessoa é seu cônjuge ou se a pessoa é um familiar, você precisa ser perseverante, insistente em trazer palavras de sabedoria e convidar a pessoa para que ela acesse a fonte, para que a pessoa pare, para que a pessoa cresça, para que a pessoa amadureça, para que a pessoa aprenda a ter um relacionamento com a fonte e vá limpando a sua sujeira. Pense num rio com água suja que vai recebendo água limpa. De você colocar sempre água limpa, em algum momento aquele rio, aquela água limpa começa a transbordar e lança fora toda a sujeira daquela água. Versículo 7. A conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. O tolo, quando ele abre a boca e começa a falar, ele revela a sua tolice. Em Provérbios, no capítulo 17, nós vimos que o último versículo fala que até o tolo, quando se cala, é tido como sábio. Então, se você tem percebido que as suas conversas têm afastado as pessoas e que os seus discursos não têm contribuído e ajudado, então é hora de ficar em silêncio, calar a boca e começar a prestar atenção em conhecimento, buscar instrução e ouvir mais, procurar aprender mais para ter coisas que edificam, para ter palavras que trazem salvação, saúde, vida, abundância, prosperidade, construção e crescimento. Então, o tolo, quando ele abre a sua boca é a sua desgraça, porque, como nós vimos no versículo 4, quando você fala, você revela o que tem no seu coração e na sua alma. E como o tolo tem maus pensamentos e coração, os seus sentimentos e emoções, que só pensam em bobagem, ele só vai falar de desgraça, e os seus lábios serão uma armadilha para a sua alma. 8. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Quando nós ouvimos alguém falando mal a respeito de outra pessoa, parece que existe uma inclinação natural do ser humano em fala mais, fala mais. Ah, a pessoa fez isso? Mas na verdade, quando nós ouvimos alguém falando mal a respeito de outra pessoa, nós devemos pensar imediatamente que essa pessoa que está falando mal do outro para mim, amanhã vai falar mal a meu respeito para outras pessoas quando eu não estiver presente. O Salmo 15 tem uma chave de conhecimento, dizendo: Senhor, quem morará no teu tabernáculo? Aquele que não difama com a sua língua e que não aceita peita contra o seu próximo. Ou seja, quem quer morar com Deus não deve aceitar que outras pessoas venham falar mal de terceiros para si. Você deve dizer: não fale mal dos outros para mim. Principalmente calúnia. Calúnia é quando a pessoa sabe que ela está falando algo da outra pessoa
que a outra pessoa nunca fez. Caluniar é imputar a prática de um crime a uma outra pessoa quando a outra pessoa não fez aquilo. Versículo 13. Tome cuidado, não aceite que pessoas venham falar mal a respeito de outras pessoas à toa, sem razão, sem fundamento, sem motivos que realmente mostrem que o que a pessoa está te trazendo é uma informação que você para te dar orientação. Versículo 13. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Preste atenção, escute antes de falar, porque você não sabe o que a pessoa tem a falar. Às vezes você responde antes e o que a pessoa ia dizer para você era algo completamente favorável a você, que você nem sabia que era bom para você. Versículo 19. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Versículo 19 fala: fuja de discussões. Se você ofende alguém, dificilmente você vai conseguir ter um relacionamento bom depois com essa pessoa. É mais fácil de você conquistar uma cidade fortificada do que você conseguir reatar o relacionamento com a pessoa, e muitas vezes aquela pessoa é importante para você, tem alguma informação, tem algum conhecimento que você precisa, e porque você não soube conversar com a pessoa de maneira pacífica e tranquila, você perde oportunidades, você fecha portas. As discussões são como as portas trancadas de uma cidade. Você depois não vai ter facilidade com essa pessoa. Versículo 20. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. Aquilo que você fala vai definir o que você vai receber, quais as oportunidades que você vai ter, com que pessoas você vai caminhar, onde você vai estar. Preste atenção no que você fala, porque aquilo que você fala pode levar você a ser amigo do presidente, pode levar você a ser amigo daquela pessoa que pode ajudar muitas pessoas e que gostaria muito de ajudá-lo. Mas tudo depende daquilo que você fala. O produto dos lábios o satisfaz. Aquele que fala bem fica satisfeito porque tem bons resultados nos seus relacionamentos. Versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então veja, o versículo 21, mais uma vez está falando, se você souber usar bem a sua língua, as suas palavras, as suas conversas, e souber tratar bem as pessoas, você terá a vida. Mas aquilo que você fala também pode lhe causar a morte. Uma pessoa que, por exemplo, xinga, uma pessoa que está no trânsito com muita raiva e que saiu de casa armada e pronta para descarregar o seu revólver na primeira pessoa que lhe incomoda, pode perder a vida. É muito importante prestar atenção no trânsito para você não se irritar. Você nunca sabe se a outra pessoa tem uma arma, um taco de beisebol. Você nunca sabe como a pessoa acordou naquele dia. Cuide de levar a sua vida em paz com todos. O terceiro recorte fala sobre a justiça. Versículo 5. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. Não é bom que você seja injusto. Seja justo. Quando você honra uma pessoa que é injusta, as pessoas olham para você com espanto. Vão dizer que não podem estabelecer o relacionamento com você, porque você não valoriza a justiça. Se você não valoriza a justiça com um terceiro, eu não quero estabelecer relacionamento, sociedade, aliança com você, porque eu sei que amanhã, da mesma forma como você foi injusto com outro, você vai ser injusto comigo e vai considerar isso como algo normal. Então, não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. Quando você é justo, as pessoas vão reconhecê-lo, vão dizer, essa pessoa valoriza a justiça. Quando você é injusto, você atrai pessoas injustas para o seu círculo de amizades e de relacionamentos. E quando você caminha com pessoas que são injustas, as pessoas injustas são desonestas, desleais, infiéis. Que tipo de relacionamento e de vida você tem quando você
priva o justo da justiça para honrar alguém que faz coisa errada. Você prejudica a você mesmo, porque você atrai pessoas injustas e sofre as consequências desse tipo de relação. Versículo 10: o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. O versículo 10 fala sobre Deus, ele é justiça, e ele é forte o bastante para garantir a justiça. Os justos sabem disso. Então eles, quando precisam de justiça, eles correm para o nome do Senhor, porque eles sabem que o Senhor é forte para fazer a justiça prevalecer quando passam por situações de injustiça. Quando você está no Senhor, você está numa torre forte, você está em um lugar seguro. O quarto recorte fala sobre desperdício. O versículo 9 fala: quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Tem uma outra versão que fala: quem relaxa em seu trabalho é irmão do desperdiçador. Aqui está falando é irmão do que o destrói. Então poderíamos dizer é irmão do destruidor. Mas a ideia é de desperdício. Se você tem um trabalho, faça ele bem feito para que você consiga os melhores resultados. Se você faz o seu trabalho de maneira incompleta, inadequada, procrastinadora, você vai ter os prejuízos. Você vai estar desperdiçando o seu tempo. A vida é curta para que você desperdice o seu tempo em fazer o que precisa fazer de forma incompleta e relaxada. Faça tudo com perfeição e com excelência. Eclesiastes 9:10 fala assim, capítulo 9, versículo 10. Tudo que vier à sua mão, faze-o conforme as tuas forças, porque para onde tu vais, não há obra, não há vida, não há mais nada que você possa fazer. O que você tem que fazer, faça aqui em vida, faça tudo o que fizer da melhor maneira possível. O quinto recorte fala sobre a ilusão da riqueza e do rico. O versículo 11 fala: a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Então, essa é a ilusão dos ricos. E muitas vezes eles pensam que os sistemas de segurança deles garantem a sua segurança. Mas nós já vimos vários criminosos que conseguiram praticar os seus crimes burlando e passando por cima dos sistemas de segurança. É claro que os sistemas de segurança são fortes. É claro que um muro alto é difícil de escalar, dá trabalho, mas é tolice quando o rico pensa que os seus sistemas de segurança, que o seu muro muito alto é impossível de ser violado. Assim como o rico paga os sistemas de segurança e faz construções que lhe deem segurança, também os criminosos estudam as formas de passar por cima dos mecanismos de proteção e de defesa. Então, pensar que se está seguro é uma ilusão. E o versículo 23 fala sobre a ilusão do rico. Ele fala, o versículo 23, o pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. O rico responde com aspereza porque ele tem uma impressão de que ele nunca vai depender de outra pessoa, que ele nunca vai depender do pobre. Mas o fato do rico ter muito dinheiro não significa que ele sabe tudo. Se o rico e o pobre fossem lançados em uma selva, o pobre pode ter habilidades de sobrevivência que podem garantir a vida desse rico. Então, responder com grosseria, aspereza, falta de educação ao que é pobre é a ilusão do rico de imaginar e pensar que ele nunca vai precisar do pobre. Os ricos dependem das pessoas que recolhem o lixo, dependem das pessoas que fazem a limpeza de suas mansões, dependem dos copeiros, dos cozinheiros, daqueles que prestam os seus serviços, que não têm a riqueza que eles têm, mas que fazem esses serviços com maestria e excelência, que fazem o rico depender deles, depender dos seus serviços. Então, o rico, ele cai numa ilusão
quando ele responde aos pobres com aspereza, como se ele pudesse responder aos outros de forma grotesca só por causa da sua riqueza. O sexto recorte fala sobre o orgulho. Versículo 12: Antes da sua queda o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. O versículo 12 está dizendo que quando uma pessoa começa a ficar arrogante, começa a ficar soberba, começa a ficar prepotente e arrogante, ela está cavando a sua destruição, a sua ruína, porque ela começa a supervalorizar o que tem e esquece que também é frágil e tem muitos pontos fracos e que depende das outras pessoas. Por isso que o capítulo 18 está falando sobre relacionamentos. Aquele que se isola pensando que é rico, aquele que se isola no seu orgulho pensando que tem muitas habilidades em certas áreas, está sendo tolo porque desconhece a importância do relacionamento com outras pessoas. Então, antes da sua queda, o coração do homem se envaidece. Fuja da vaidade de pensar que você não depende das outras pessoas. Nós dependemos uns dos outros. O próprio Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, que as pessoas que fazem parte da fé fazem parte, formam um corpo, o corpo de Cristo, em que Cristo é o cabeça. É uma tolice pensar que você pode tudo e não depende de ninguém. Quando você fica envaidecido, pensando que sabe tudo, logo virá a sua queda. Mas a humildade antecede a honra. Aquele que tem humildade, ele é honrado, ele é reconhecido como alguém de valor, como alguém que respeita todas as pessoas, como alguém que merece também, por consequência, o respeito, porque respeita primeiro os outros, porque honra primeiramente os outros. O sétimo recorte fala sobre depressão. O versículo 14 fala: o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Se você cair em depressão e admitir permanecer nesse estado e nessa condição, quem levantará você? O versículo sétimo recorte, quando fala de depressão, nos ensina que nós somos responsáveis pelas nossas emoções. O espírito do homem o sustenta na doença. É o teu espírito que vai te dar força para você se manter firme durante o período da doença. E aqui, doença, vamos estender a palavra doença para problemas. O espírito do homem o sustenta nos problemas, nas situações difíceis. Mas o espírito que é deprimido, quando a pessoa carrega a depressão, quem o levantará? Não tem como uma pessoa de fora colocar ânimo em você, um ânimo que só você pode ter, para que você se levante da cama, para que você mude o seu ponto de vista e comece a perceber os pontos favoráveis e aqueles que demandam esforço da sua parte para que você possa vencer. O oitavo recorte fala sobre sabedoria. Versículo 15 fala: o coração do que tem discernimento adquire conhecimento, os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Discernimento é a capacidade de diferenciar entre o que é bom e o que é mal. O coração do que sabe diferenciar o que é bom e o que é mal adquire conhecimento. Em outras palavras, o coração da pessoa que sabe o que tem que ser feito é o coração daquela pessoa que sempre está querendo o conhecimento. Busque o conhecimento. Nós vimos nos recortes do Provérbios, capítulo 4, que o versículo 7 fala: adquire o conhecimento. Com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Ou seja, invista o seu tempo, os seus recursos econômicos para comprar cursos, para adquirir conhecimento. Porque com conhecimento você diferencia o que é bom do que é mal. O coração do que tem discernimento, do que tem capacidade de diferenciar o que é bom do que é mal, está adquirindo sempre conhecimento. E os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Os sábios, eles ficam caçando, procurando onde aprender mais, saber mais, para poderem fazer mais. O nono recorte fala sobre o poder de um presente. O versículo 16 fala: o presente abre o caminho para aquele que o entrega.
e o conduz à presença dos grandes. Se você quer ter amizade com alguém, uma boa forma de você abrir o caminho é entregar um presente. Se você quer o perdão de uma pessoa, muitas vezes o presente é o caminho certo. Para honrar uma pessoa, o presente é a solução perfeita. Então, o presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Com o presente, você consegue estabelecer novos contatos, novos relacionamentos, conhecer novas pessoas, mas dê um presente com boa intenção. Não use o presente como uma forma de manipulação. Quando você tem muitas pessoas que entregam um presente para ter acesso a outra pessoa para depois mostrar quem realmente são e depois gera uma decepção nas outras pessoas. Se você quer acessar pessoas que ocupam grandes posições, mantenha-se sendo honesto, verdadeiro, correto, fiel e leal, porque se você fizer o oposto disso tudo, essa pessoa que você acessou por meio desse presente também tem poder de falar tudo o que você fez a ela e de destruir você. E o presente, nesse caso, pode se tornar um prejuízo para a sua vida. Você deu o presente, você conseguiu acesso para a pessoa, mas sendo ímpio e fazendo as coisas erradas, você queimou a sua imagem, destruiu a sua própria reputação, revelou o que é desleal, infiel, desonesto, e depois essa pessoa que você acessou pelo presente tem poder suficiente para expandir para um grande número de pessoas o que você fez a ela. Então, se você, o versículo 16 fala do poder do presente. Saiba que essa é uma boa forma de você estabelecer novas amizades e de você conseguir acessar pessoas. Mas saiba também que dependendo de quem você acessou e do que você fizer, você pode receber um prejuízo muito maior do que o presente que você deu, do que a vantagem que você imaginou que receberia tendo contato e acesso a essa pessoa. 10º recorte fala sobre ouça sempre os dois lados. O versículo 17 nos diz que o primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Tem muitas pessoas que tomam por verdadeiro quando uma pessoa fala mal a respeito da outra. Você não sabe se essa pessoa que veio falar mal da outra pessoa para você não tem um interesse. Qual cargo que você ocupa? Em que posição você está? Qual o objetivo dessa pessoa de falar mal da outra? Cortar o seu relacionamento com essa pessoa? Impedir que aquela pessoa tenha a sua amizade? Então, ouça sempre os dois lados. Procure se informar a respeito daquilo que vem ao teu conhecimento para que você não seja injusto. O 11º recorte fala sobre não dá para saber tudo. O versículo 18 fala, lançar sortes resolve contendas e decide questões entre poderosos. Até entre os poderosos, muitas vezes surgem questões que eles não sabem como resolver. E eles dizem, vamos lançar aqui a sorte, vamos aqui fazer um par ou ímpar, vamos aqui lançar a moeda para cima, para ver se vai dar cara ou coroa, vamos resolver assim, porque o impasse é grande. Tem coisas que não tem como saber. Então, a sorte pode ser até os poderosos, que quando o versículo fala até os poderosos depende de lançar sortes, ele está dizendo até os que têm muita riqueza, até os que têm muito poder, se deparam com situações na vida para as quais não tem resposta, não tem solução. 12º recorte fala sobre o casamento e sobre os amigos. O versículo 22 fala, quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. E o versículo 24 fala, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Então são dois versículos que falam sobre o valor de você encontrar um casamento. Aqui está falando quem encontra uma esposa, mas a mulher que encontra um marido, ela também encontra algo excelente. Recebeu a bênção do Senhor. A aplicação do versículo é tanto para o homem que recebe a bênção de ter uma esposa, como para a mulher que recebe a bênção de encontrar um esposo. E o versículo 24 fala, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Ou seja, quem tem muitos amigos pode chegar até a ruína, pode até ser esquecido dos seus familiares, mas vai
aparecer algum dos amigos que vai estar mais próximo dele e que vai lhe servir como um irmão. A importância de sabermos o que falar, a importância de presentearmos as pessoas, a importância de sempre ouvir os dois lados antes de tirar uma conclusão, para que nós possamos manter os nossos relacionamentos bons com as pessoas, não entrando em questões que um tem contra o outro. Se o João tem uma questão contra o Mário, e eu não tenho nada a ver com isso, eu posso manter a amizade com o João e com o Mário. O problema que o João tem com o Mário, ou com a Maria, ou com o José, é o problema do João. É ele que está sendo, tendo as suas questões, os seus problemas com as outras pessoas. Eu não preciso comprar o conflito, a inimizade que uma pessoa tem com relação a outra pessoa. Inclusive, a Bíblia traz uma recomendação: no que depender de vocês, tenham paz com todos. Tenham paz com todos. Quando você tem paz com todos, quando você se relaciona com todos, quando você presta atenção no que você fala para os outros, o que você fala a respeito de você mesmo, porque você também tem que se valorizar para que você tenha o seu valor reconhecido, trazendo edificação nas suas conversas, nos seus diálogos. Então você tem bons relacionamentos. Tendo bons relacionamentos, você tem portas abertas para todos os lados, para que você tenha uma vida tranquila e sossegada. Então, o versículo do dia, do capítulo 18, é o versículo 2, o versículo que nós separamos aqui. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Não seja tolo. Valorize os relacionamentos. Valorize as pessoas. E entenda que você sozinho não consegue alcançar muitos resultados que você conseguiria mais rapidamente se você tivesse conselheiros, se você tivesse amigos inteligentes, se você tivesse contatos com pessoas que sabem a respeito daquele assunto e que podem te ajudar, trazendo entendimento, esclarecimento, conhecimento, informação, clareza, para que você resolva mais rapidamente as situações que você tem enfrentado. O tolo, ele não tem prazer nisso, no entendimento, mas apenas em expor os seus pensamentos. Muito melhor do que você ficar falando, reclamando, murmurando e dizendo que não sabe, é melhor você ficar em silêncio e prestar atenção com aquelas as pessoas que têm informação para lhe ajudar. Você resolve o seu problema, você é mais sábio e consegue os resultados. Curta esse vídeo, comente qual dos versículos falou mais com você nesse capítulo 18. E compartilhe. Quando você compartilha, você está transbordando. Você está recebendo informação e conhecimento a respeito da palavra, e quando você compartilha o vídeo, você está comunicando aquilo que você recebeu, dividindo, aumentando essa informação, esse conhecimento. Que o Senhor abençoe, te guarde e te dê sempre a paz. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.